onde o estilo é tudo e a perfeição é o único padrão que importa. Hoje, mergulhamos na história de O Diabo Veste Prada, uma jornada que nos leva para trás das páginas brilhantes de uma revista de moda mundialmente famosa e para dentro da vida de uma jovem que tenta sobreviver a esse universo. No centro de tudo estão a ambição, a pressão, a transformação e o custo do sucesso. Esta não é apenas uma história sobre roupas, é uma história sobre identidade, escolhas e o preço de perseguir um sonho em um mundo que nunca desacelera. O Diabo Veste Prada é um filme de comédia dramática norte-americano de 2006, dirigido por David Frankel e produzido por Wendy Finerman. O roteiro, escrito por Aline Brosh McKenna, baseia-se no romance homônimo de 2003 de Lauren Weisberger. Enquanto Andy se esforça para corresponder às intensas expectativas e ao ambiente de alta pressão, ela é forçada a navegar por um mundo que lhe é completamente estranho, testando sua autoconfiança, suas prioridades e seu senso de identidade. A 20th Century Fox adquiriu os direitos para adaptar o romance de Lauren Weisberger para o cinema em 2003, antes mesmo de o livro ter sido totalmente concluído. No entanto, o projeto só avançou oficialmente quando Meryl Streep se juntou ao elenco, o que conferiu à produção a confiança necessária para receber o sinal verde. As filmagens de O Diabo Veste Prada ocorreram ao longo de 57 dias, estendendo-se de setembro a dezembro de 2005. A maior parte do filme foi rodada na cidade de Nova York, capturando a atmosfera dinâmica e estilosa do mundo da moda, enquanto algumas cenas adicionais foram filmadas em Paris, conferindo um toque extra de elegância e sofisticação internacional à história. O Diabo Veste Prada teve sua primeira exibição no Festival de Cinema de Los Angeles em 22 de junho de 2006, antes de ser lançado nos cinemas de todos os Estados Unidos em 30 de junho. O filme foi recebido positivamente tanto pela crítica quanto pelo público, com elogios especiais direcionados a Meryl Streep por sua atuação poderosa. Seu papel lhe rendeu um Globo de Ouro de Melhor Atriz, filme musical ou comédia, além de indicações para grandes premiações, como o Oscar de Melhor Atriz, o BAFTA de Melhor Atriz, o Prêmio do Sindicato dos Atores, Screen Actors Guild e o Critics' Choice Movie Award. Nas bilheterias, o filme tornou-se um grande sucesso, arrecadando mais de 326 milhões de dólares em todo o mundo, contra um orçamento relativamente modesto, estimado entre 35 e 41 milhões de dólares. Anos mais tarde, a história teve continuidade com uma sequência, O Diabo Veste Prada 2S, que estreou em 20 de abril de 2026 no Lincoln Center, em Manhattan. Muitos estilistas renomados e personalidades da indústria da moda optaram por não aparecer interpretando a si mesmos no filme, principalmente por não quererem correr o risco de desagradar Anna Wintour, a poderosa editora da Vogue americana, que era amplamente considerada a inspiração real por trás da personagem Miranda Priestly. Com o passar do tempo, no entanto, Wintour superou suas dúvidas iniciais em relação ao filme. No final das contas, ela declarou abertamente que gostou da obra e apreciou em particular a atuação de Meryl Streep, algo que, anteriormente, havia sido motivo de preocupação para muitos no mundo da moda. A aspirante a jornalista Andrea Andy Sachs acaba de se formar na Northwestern University, repleta de ambição, mas com pouca ou nenhuma compreensão do mundo da moda. Apesar disso, ela consegue um emprego como assistente pessoal júnior da poderosa e notoriamente rigorosa editora-chefe da revista Runway, Miranda Priestly, na cidade de Nova York. Desde o princípio, Andy se vê lutando para acompanhar os padrões impossíveis e o comportamento exigente de Miranda. Ainda assim, ela toma a firme decisão de suportar a pressão e o tratamento ríspido por enquanto, acreditando que a experiência e os contatos que adquirir na Runway acabarão por ajudá-la a conseguir um emprego que realmente se alinhe com sua paixão pelo jornalismo. Andy tem dificuldade em se enturmar com seus colegas de trabalho, todos estilosos e obcecados pela imagem.
que parecem viver e respirar moda de uma maneira que ela simplesmente não compreende. Ela acha especialmente difícil se dar bem com a assistente sênior de Miranda, Emily Charlton, que é perspicaz, exigente e constantemente crítica em relação à falta de senso de moda de Andy. Além disso, Andy se sente sobrecarregada pelas exigências de Miranda, muitas vezes irracionais e impossíveis de cumprir. Não importa o quanto ela se esforce para dar conta, as coisas pioram quando Andy não consegue providenciar um voo para o retorno de Miranda de Miami durante um furacão, algo que, claramente, estava além de seu controle. Apesar disso, Miranda a repreende e humilha duramente, fazendo com que Andy se sinta ainda mais deslocada e desanimada. Percebendo que precisa de ajuda, Andy recorre a Nigel, o diretor de arte da Runway. Em busca de orientação, compreendendo a situação dela, Nigel intervém e ajuda a transformar sua aparência, apresentando-a a roupas estilosas e de alta costura. Isso marca o início de uma mudança notável em Andy, à medida que ela começa, aos poucos, a se adaptar ao mundo exigente que a cerca. À medida que Andy começa a levar seu trabalho mais a sério e demonstra verdadeira dedicação, Miranda começa a notar a mudança. Gradualmente, ela passa a confiar a Andy responsabilidades mais importantes, atribuindo-lhe tarefas que envolvem maior pressão e relevância. Ao mesmo tempo, Andy começa a compreender e absorver a mentalidade da Runway, uma forma de pensar acelerada e impulsionada pela busca da perfeição, típica do mundo da moda. Com sua crescente confiança e desempenho aprimorado, ela começa aos poucos a ofuscar Emily. Enquanto isso, Emily permanece determinada a acompanhar Miranda à Semana de Moda de Paris, encarando a viagem como uma grande oportunidade para sua carreira. Em seu desespero para ser a escolhida, ela se submete a extremos, seguindo dietas rigorosas que começam a cobrar um preço alto de sua saúde, evidenciando o quão intenso e exigente pode ser esse universo. Quando Emily chega ao trabalho visivelmente indisposta, e devido ao seu estado, esquece os nomes de convidados importantes em um evento beneficente de grande prestígio, a situação rapidamente se torna tensa. Pressentindo o constrangimento iminente, Andy intervém no momento exato e consegue contornar a situação com desenvoltura, salvando Miranda de um momento embaraçoso. Impressionada com a agilidade de raciocínio de Andy e sua crescente confiabilidade, Miranda toma uma decisão surpreendente. Escolhe Andy para acompanhá-la à Semana de Moda de Paris em vez de Emily, que vinha aguardando essa oportunidade há muito tempo. No momento em que Andy liga para Emily para dar a notícia, tudo toma um rumo inesperado quando Emily é atropelada por um carro. Mais tarde, ao visitá-la no hospital, Andy lhe conta com delicadeza sobre a decisão de Miranda. Emily fica devastada e em choque, não apenas por perder a oportunidade, mas também pelo fato de Andy ter aceitado a oferta sem recusá-la. De volta à sua vida pessoal, as coisas também começam a desmoronar. O namorado de Andy, Nate, fica cada vez mais frustrado com o quanto ela mudou. Decepcionado e magoado, ele a confronta, sentindo que ela se tornou exatamente o tipo de pessoa fútil e egocêntrica que ela costumava criticar. Incapaz de conciliar essas mudanças, Nate decide terminar o relacionamento, deixando Andy para enfrentar as consequências das escolhas que fez. Em Paris, Andy começa a ver um lado mais pessoal da vida de Miranda ao descobrir que o marido dela pediu o divórcio, revelando que nem mesmo alguém tão poderosa está imune a lutas pessoais. Mais tarde naquela noite, Nigel compartilha uma notícia empolgante com Andy. Ele aceitou uma grande oportunidade para se tornar o diretor criativo do designer em ascensão James Holt, um cargo que poderia finalmente lhe dar o reconhecimento que ele merece no mundo da moda. Naquela mesma noite, Andy passa um tempo com um escritor atraente, Christian Thompson. Durante a conversa, ele revela uma informação chocante. Jacqueline Follet, a editora-chefe da French Runway, está sendo preparada para substituir Miranda. Alarmada com o que houve, Andy corre para alertar Miranda sobre a possível ameaça à sua posição. No entanto, Miranda permanece calma e indiferente. Desdenhando da preocupação de Andy como se já estivesse ciente,
ou completamente inabalada pela situação. Em um almoço posterior em Paris, Miranda faz um anúncio surpreendente. Ela apresenta Jacqueline Follet como a nova diretora criativa de James Holt. A revelação deixa tanto Andy quanto Nigel completamente chocados, especialmente Nigel, cuja oportunidade tão aguardada lhe é subitamente tirada. Pouco depois, enquanto viajam juntos em uma limusine, Miranda revela calmamente a verdade a Andy. Ela admite que sabia o tempo todo sobre o plano para substituí-la e sacrificou deliberadamente a promoção de Nigel para garantir sua própria posição. Fica claro que Miranda escolheu proteger seu poder, mesmo à custa de alguém leal a ela. Andy fica profundamente perturbada com essa traição, especialmente porque Nigel confiava em Miranda. No entanto, Miranda aponta friamente que Andy não é tão diferente assim, lembrando-a de que ela também magoou Emily ao aceitar a oportunidade em Paris, pela qual Emily havia trabalhado tão arduamente. Essa constatação atinge Andy com força. Pela primeira vez, ela vê de fato o quanto mudou e o quão perto está de se tornar alguém como Miranda. Relutante em continuar seguindo esse caminho, Andy toma uma decisão repentina. Ela vai embora. Enquanto Miranda tenta ligar para ela, Andy retira o celular e o atira nas Fontaines de la Concorde, deixando para trás, simbolicamente, o mundo que começara a transformá-la. De volta a Nova York, Andy reencontra Nate, que lhe conta ter conseguido um novo emprego como sous-chefe em Boston. Apesar de tudo o que passaram, os dois se despedem em melhores termos, concordando em manter contato enquanto seguem em frente com suas vidas. No mesmo dia, Andy comparece a uma entrevista no jornal New York Mirror, na esperança de finalmente retomar o tipo de carreira jornalística que sempre desejou. Durante a entrevista, o editor lhe revela algo inesperado. Ao entrar em contato com a Runway para pedir referências, Miranda descreveu Andy como a maior decepção que já tivera como assistente. Mas, então, vem a reviravolta. Miranda também lhe disse que ele seria um completo tolo se não contratasse Andy. À sua maneira incisiva e indireta, Miranda havia dado a Andy a recomendação mais forte possível, provando que, apesar de tudo, reconhecia o crescimento e o potencial da jovem. Após finalmente conseguir o emprego, Andy procura Emily e lhe oferece todas as roupas de grife que trouxe de Paris. Um gesto pequeno, mas significativo, para reparar tudo o que aconteceu entre elas. Algum tempo depois, ao passar em frente ao prédio da revista Runway em Nova York, Andy avista Miranda. Ela sorri e acena educadamente, na esperança de receber algum reconhecimento. Miranda, no entanto, não reage naquele momento e simplesmente passa direto, sem qualquer resposta visível. Mas assim que se senta em seu carro, longe dos olhares de todos, um sorriso sutil surge em seu rosto, revelando silenciosamente que, à sua maneira reservada, ela respeita Andy e talvez até sinta um certo orgulho de todo o caminho que ela percorreu. Meryl Streep interpreta Miranda Priestley, a poderosa e intimidadora editora-chefe da revista Runway, uma personagem que, segundo a crença popular, foi inspirada em Anna Wintour. Anne Hathaway interpreta Andrea Andy Sachs, uma jovem e ambiciosa jornalista, que se torna a segunda assistente de Miranda, um papel influenciado pelas experiências reais de Lauren Weisberger. Emily Blunt interpreta Emily Charlton, a perspicaz e obcecada por moda primeira assistente de Miranda, uma personagem que foi baseada em Leslie Framer. Stanley Tucci interpreta Nigel Kipling, o experiente e perspicaz diretor de moda da Runway, que estabelece um vínculo de apoio e mentoria com Andy, ajudando-a a encontrar seu lugar no mundo da moda. Simon Baker interpreta Christian Thompson, um jornalista charmoso e renomado que cruza o caminho de Andy e lhe apresenta um lado diferente da indústria. Adrian Grenier interpreta Nate Cooper, o namorado de Andy, cujo relacionamento com ela se torna tenso à medida que ela se aprofunda em seu exigente trabalho. David Marshall Grant interpreta Richard Sachs, o pai solidário de Andy, que representa uma influência de estabilidade em sua vida, fora do caos do mundo da moda.
James Knowlton interpreta Stephen, o marido de Miranda, cujo relacionamento com ela reflete a tensão pessoal que se esconde por trás de sua poderosa imagem pública. Tracy Thoms interpreta Lily, a amiga próxima de Andy, que representa sua vida e identidade fora do exigente mundo da moda. Daniel Sunjata interpreta James Holt, um estilista em ascensão, cuja carreira se torna uma parte importante do ponto de virada da história. Rebecca Mader interpreta Jocelyn, uma das editoras da Runway, contribuindo para o ambiente de alta pressão da revista. Rich Sommer interpreta Doug, um dos amigos próximos de Andy, que oferece uma presença sensata e solidária na vida dela fora do trabalho. Gisele Bündchen interpreta Serena, uma integrante da equipe da Runway, confiante e estilosa, que personifica o mundo sofisticado da moda, no qual Andy tenta se inserir. Colin Dangle interpreta Caroline Priestley, uma das filhas gêmeas de Miranda, com quem compartilha um laço estreito. Suzanne Dangle interpreta Cassidy Priestley, a gêmea idêntica de Caroline e outra filha de Miranda, oferecendo um vislumbre da vida pessoal de Miranda para além de sua carreira exigente. Tibor Feldman interpreta Irv Havitz, o presidente da Runway, que desempenha um papel fundamental na dinâmica de poder por trás da revista. Jimena Oyoz interpreta Lucia, uma das editoras da Runway, contribuindo para o ritmo acelerado do ambiente editorial. Alyssa Sutherland aparece como uma clacker, uma das funcionárias estilosas, cuja presença reflete a cultura elitista e sofisticada da revista. Inês Rivero aparece como mais uma das assistentes na cena do elevador, contribuindo para a representação, feita pelo filme, da atmosfera elegante do ambiente de trabalho. Stephanie Sostak interpreta Jacqueline Follet, a editora-chefe da edição francesa da Runway, que se torna uma figura central na dinâmica de poder retratada na história. David Calegati aparece como Massimo, um estilista italiano que representa a influência global da indústria da moda dentro da narrativa. Paul Kenny interpreta o porteiro do St. Regis, um papel pequeno, mas apropriado, que reflete o universo sofisticado que cerca a Runway. John Rothman interpreta Greg Hill, um editor do New York Mirror, que se torna parte da jornada de Andy à medida que ela se aproxima de alcançar seu objetivo no jornalismo. A 20th Century Fox garantiu os direitos do romance de Lauren Weisberger antes mesmo de o livro ter sido totalmente escrito. Na época, a executiva do estúdio Carla Hacken havia lido apenas as 100 primeiras páginas do manuscrito, juntamente com um esboço preliminar de como o restante da história se desenrolaria. Tanto David Frankel quanto Wendy Finerman tiveram seu primeiro contato com O Diabo Veste Prada, quando a obra ainda era apenas uma proposta de livro, muito antes de se tornar o romance finalizado, que o público viria a conhecer mais tarde. Olhando em retrospectiva, Frankel descreveu toda a experiência como um desafio de alto risco. Foi o maior projeto que haviam assumido até aquele momento. No entanto, trabalhavam com recursos limitados, o que tornou o processo, desde o princípio, ambicioso e exigente. Acredita-se amplamente que Lauren Weisberger tenha baseado a personagem Miranda Priestley em Anna Wintour, a poderosa editora-chefe da Vogue, para quem Weisberger trabalhou no passado como assistente pessoal. Devido a essa conexão, pairava uma notável sensação de hesitação, tanto no mundo da moda quanto em certos setores da indústria cinematográfica. Muitas pessoas estavam receosas quanto à maneira como Wintour poderia reagir ao projeto, especialmente se fossem vistas como apoiadoras declaradas da produção. O receio de uma possível retaliação ou de danos às relações profissionais fez com que alguns indivíduos se mostrassem relutantes em colaborar com a produção, criando desafios nos bastidores. Quando o romance se tornou um best-seller, diversos elementos de sua trama foram incorporados ao roteiro, contribuindo para moldar a narrativa geral e o tom do filme. Ao mesmo tempo, partes do filme também buscaram inspiração em Zoolander, a sátira estrelada por Ben Stiller que explorava com humor o lado absurdo da indústria da moda. David Frankel foi escolhido para dirigir o filme, embora tivesse uma experiência relativamente limitada na época.
Antes deste projeto, ele havia dirigido apenas um longa-metragem, Miami Rhapsody, além de episódios de séries de televisão populares como Sex and the City e Entourage. Para definir o tom do filme, Frankel recorreu a Unzipped, um documentário sobre o estilista Isaac Mizrahi. Ele admirava a forma como a obra retratava o mundo da moda, simultaneamente glamouroso e ridículo, e adotou esse equilíbrio como abordagem norteadora, tratando a moda como algo que poderia ser, ao mesmo tempo, sério e lúdico. Durante uma reunião com Wendy Finerman, David Frankel expressou sua preocupação de que a história parecia punir a personagem de Miranda mais do que o necessário. Por esse motivo, ele sentiu-se inicialmente inseguro em relação ao projeto e começou a se preparar para seguir em frente, dedicando-se a outros roteiros. No entanto, apenas alguns dias depois, seu agente o incentivou a reavaliar a situação, sugerindo que, em vez de abandonar o projeto, ele poderia focar nos aspectos da história que lhe agradavam e moldar o filme à sua própria maneira. Levando esse conselho a sério, Frankel reconsiderou e, por fim, decidiu aceitar o projeto. Ele retornou a Finerman com anotações detalhadas sobre o roteiro, acompanhadas de uma visão clara e bem elaborada de como desejava que o filme fosse desenvolvido e apresentado. O roteiro passou pelas mãos de vários escritores antes de atingir sua forma final. Peter Hedges criou o primeiro rascunho. Em seguida, outro escritor trabalhou brevemente no projeto, mas não prosseguiu. Paul Rudnick então contribuiu, refinando especialmente as cenas de Miranda, sendo sucedido por uma reescrita realizada por Don Roos. Foi, em última análise, Aline Brosh McKenna quem conseguiu harmonizar todos os elementos. Inspirando-se em suas próprias experiências no início da carreira, ela elaborou uma versão do roteiro que alcançou o equilíbrio ideal, satisfazendo tanto Wendy Finerman quanto David Frankel. O feedback de ambos foi cuidadosamente incorporado ao rascunho final, o que transformou significativamente a história, sobretudo ao acentuar o conflito central entre Andy e Miranda. A pedido de Finerman e Frankel, McKenna inicialmente suavizou a aspereza de Miranda, buscando tornar a personagem mais equilibrada. No entanto, posteriormente, ela restituiu grande parte daquela acidez para que a personagem se adequasse melhor à interpretação de Meryl Streep. Para as observações cortantes de Miranda, McKenna chegou a buscar inspiração no humor mordaz de Don Rickles. Para conferir autenticidade à história, McKenna também consultou profissionais do setor da moda. Contudo, a tarefa não foi fácil. Muitos se mostravam cautelosos em compartilhar informações em excesso, receosos de ofender Anna Wintour. Ao final, até mesmo Lauren Weisberger observou que a versão de McKenna contribuiu para afastar o filme do estereótipo de uma típica comédia romântica feminina, chick flick, conferindo-lhe maior profundidade e um foco narrativo mais sólido. Um dos momentos mais icônicos do filme é o discurso do azul cerúleo, no qual Miranda explica minuciosamente como as escolhas de designers de alta costura, apresentadas na revista Runway, acabam por influenciar algo tão simples quanto o suéter azul cerúleo que Andy veste. Ao fazê-lo, ela confronta de maneira incisiva a atitude desdenhosa de Andy em relação à moda, demonstrando que aquilo que parece trivial está, na verdade, profundamente interligado a sistemas mais amplos de influência e tomada de decisão. Outro momento inesquecível do filme surge da reação seca e sarcástica de Miranda à sugestão de Jocelyn sobre estampas florais para primar a primavera. A fala, proferida simplesmente como florais para a primavera, tem sido frequentemente aclamada como uma das mais perspicazes e memoráveis do filme. Aline Brosh McKenna escreveu essa cena especificamente pensando em Meryl Streep. No papel, a fala era minimalista, apenas as palavras florais e primavera. Mas Streep a elevou por completo por meio de sua interpretação, adicionando uma sutil entonação ascendente, quase como se estivesse questionando a obviedade da ideia. Aquela pequena nuance na interpretação
transformou uma frase simples em um comentário mordaz. McKenna chegou a comparar seu impacto a outra fala icônica de Miranda: "Faça o favor de se mover em ritmo glacial. Você sabe como isso me empolga." Ambas as frases carregam a mesma picada sutil, nunca ruidosa ou agressiva, mas proferida de uma maneira que mina lentamente a confiança. Conforme descrito por McKenna, o efeito é quase suave na superfície, mas profundamente afiado por baixo, como um golpe leve que acerta em cheio, deixando uma impressão duradoura sem jamais elevar a voz. Antes de Meryl Streep ser escalada, várias atrizes renomadas foram consideradas para o papel de Miranda, incluindo Michelle Pfeiffer, Glenn Close e Catherine Zeta-Jones. Em certo momento, a própria Streep quase foi preterida, pois alguns acreditavam que ela não tinha o perfil adequado para a comédia. No entanto, sua escalação acabou se revelando um ponto de virada para o filme. Ela não apenas trouxe credibilidade e profundidade ao projeto, mas também ajudou a superar parte da resistência dentro da indústria da moda, particularmente devido a receios relacionados à suposta desaprovação de Anna Wintour. Streep, contudo, não se convenceu de imediato. Ela sentiu que o salário inicial que lhe foi oferecido era baixo demais. Em resposta, os produtores aumentaram seus honorários para cerca de $4 milhões. Assim que ela concordou em integrar o projeto, a 20th Century Fox ganhou a confiança necessária para seguir adiante oficialmente e dar o sinal verde para a produção do filme. Para o papel de Andy, a 20th Century Fox buscava, a princípio, uma atriz jovem e já consagrada, uma estrela de primeira grandeza capaz de ajudar a impulsionar o apelo comercial do filme. Rachel McAdams era a principal escolha do estúdio na época, especialmente após o sucesso de Meninas Malvadas e Diário de uma Paixão. No entanto, ela recusou diversas ofertas para assumir o papel. O papel foi, então, oferecido a Kate Hudson, mas ela teve de declinar devido a conflitos de agenda com o filme 3 é Demais. Outras atrizes, como Kirsten Dunst, Natalie Portman e Scarlett Johansson, também foram consideradas durante o processo de seleção. Enquanto isso, Anne Hathaway estava determinada a conquistar o papel. Ela não poupou esforços para causar uma boa impressão, protagonizando um episódio famoso ao escrever a frase "Me contrate" na areia de um jardim zen, que adornava a mesa da executiva Carla Hacken, durante uma reunião sobre o projeto. O diretor David Frankel gostou tanto de Hathaway que nem sequer exigiu que ela fizesse um teste de elenco. Ainda assim, ela estava ciente de que não era a primeira escolha do estúdio. Isso significou que Frankel teve de ser paciente e persistente até que ela fosse, finalmente, escalada para o papel de Andy. Mais de 100 atrizes foram consideradas para o papel de Emily, antes que Emily Blunt chamasse a atenção dos realizadores. Após fazer um teste para o filme Eragon, em outra parte dos estúdios da Fox, um diretor de elenco a gravou lendo, de maneira descontraída, algumas falas para a personagem Emily. Nessa gravação, Blunt utilizou seu sotaque britânico natural, o que imediatamente chamou a atenção de David Frankel. Ele sentiu-se especialmente atraído pelo senso de humor afiado dela e pela maneira como ela interpretava as falas. Embora Sienna Guillory tenha sido, em última análise, a atriz escalada para Eragon, Frankel entrou em contato com Blunt posteriormente. Ele lhe disse que, embora ele pessoalmente já estivesse convencido por sua performance gravada, o estúdio queria vê-la em um teste mais formal, desta vez, totalmente caracterizada e vestida como a personagem. Blunt, no entanto, foi firme em um ponto. Ela queria manter a personagem britânica. Ela manteve-se fiel ao seu instinto, e essa escolha tornou-se uma parte fundamental da personalidade de Emily Charlton no filme. Ao construir a personalidade de Nigel, Tucci não se baseou em apenas uma pessoa. Em vez disso, buscou inspiração em várias pessoas que conheceu no mundo da moda. Um detalhe em que ele insistiu fortemente foram os óculos característicos do personagem, que acabaram se tornando uma parte importante do visual distinto de Nigel. Daniel Sunjata fez inicialmente um teste para o papel de Nigel, que acabou ficando com Stanley Tucci, mas não se sentiu particularmente empolgado com essa parte.
No entanto, após ler o texto para o personagem James Holt, ele ficou mais interessado e pediu especificamente a chance de fazer o teste para esse papel, em vez do outro. Simon Baker adotou uma abordagem diferente. Enviou um vídeo de teste no qual aparecia vestindo um paletó verde que ele mesmo havia desenhado. Curiosamente, esse mesmo paletó aparece no filme durante sua primeira cena com Andy, acrescentando um toque pessoal ao seu personagem. Enquanto isso, Colleen Dangle e Suzanne Dangle, que interpretaram as filhas gêmeas de Miranda, foram escaladas pouco tempo depois de seus testes. Em apenas 2 semanas após se reunirem com David Frankel e Wendy Finerman, elas garantiram seus papéis no filme. Houve relatos de que Anna Wintour teria advertido grandes estilistas a não aparecerem no filme, sugerindo que eles poderiam ser excluídos da Vogue, caso o fizessem. No entanto, seus representantes negaram tais alegações. Apesar da incerteza, muitos estilistas optaram por não aparecer em cena, embora alguns tenham apoiado a produção discretamente, oferecendo informações de bastidores sobre o mundo da moda. Uma exceção notável foi Valentino Garavani, que não apenas desenhou o elegante vestido de noite preto usado por Miranda na cena do evento beneficente no museu, mas também fez uma participação especial no filme. Ele estava, por acaso, na cidade de Nova York durante as filmagens, e a produtora Wendy Finerman incentivou a figurinista Patricia Field a convidá-lo pessoalmente para fazer parte do filme. O filme também conta com algumas participações especiais divertidas, incluindo a supermodelo Heidi Klum aparecendo como ela mesma e Lauren Weisberger, a autora do romance original, surgindo brevemente como a babá das gêmeas. Por sua vez, Gisele Bündchen concordou em participar do filme sob uma condição. Ela não queria interpretar uma modelo. Isso a levou a interpretar Serena, uma integrante da equipe da Runway, permitindo-lhe fazer parte da história ao mesmo tempo em que evitava um papel muito próximo de sua carreira na vida real. A fotografia principal do filme ocorreu ao longo de 57 dias, principalmente na cidade de Nova York e em Paris. As filmagens tiveram início em 17 de setembro de 2005 e foram concluídas em meados de dezembro do mesmo ano. Inicialmente, o filme contava com um orçamento de cerca de 35 milhões de dólares e estava planejado para ser rodado inteiramente em Nova York. No entanto, a produção enfrentou desafios inesperados. Muitos edifícios residenciais de alto padrão recusaram a permissão para que as filmagens ocorressem em suas instalações, servindo como a residência de Miranda, supostamente devido à influência de Anna Wintour. O diretor de fotografia Michael Ballhaus desempenhou um papel fundamental na definição do estilo visual do filme. Frequentemente, ele enquadrava as cenas de modo a incluir as movimentadas ruas de Nova York ao fundo, ajudando a capturar a energia e o glamour do mundo da moda. No interior do escritório de Miranda, ele utilizou a câmera na mão para criar uma sensação de movimento e urgência, tornando as cenas mais dinâmicas e vivas. Para a entrada dramática de Andy após sua transformação visual, foram utilizadas tomadas em câmera lenta para destacar sua mudança. Após cerca de 6 semanas de filmagem, o diretor David Frankel convenceu o estúdio a permitir que uma parte limitada das filmagens ocorresse em Paris, conferindo autenticidade e elegância à história. Contudo, para manter os custos sob controle, Meryl Streep não viajou para a gravação dessas cenas. Suas sequências foram filmadas separadamente. O elenco reuniu-se pela primeira vez na cidade de Nova York para uma leitura de mesa, momento em que todos puderam ter uma noção do roteiro e de seus personagens. Anne Hathaway sentiu-se bastante nervosa durante a sessão, mas Emily Blunt revelou mais tarde que o riso caloroso e inesperado de Meryl Streep ajudou a amenizar a tensão, permitindo-lhe focar-se melhor na interpretação da personalidade ansiosa e tensa de Emily. O momento mais memorável dessa leitura ocorreu quando Streep proferiu sua primeira fala como Miranda. Ela falou em um tom tão suave, quase um sussurro, que silenciou instantaneamente toda a sala, estabelecendo o padrão para a presença discreta, porém imponente da personagem. Curiosamente,
Este foi o único filme em que Streep optou por adotar plenamente a abordagem da atuação de método, method acting, mantendo-se na personagem mesmo nos intervalos entre as tomadas. Embora Miranda seja amplamente associada a Anna Wintour, Streep evitou fazer uma imitação direta, construindo a personagem, em vez disso, a partir de diversas inspirações. Alguns dos traços e momentos mais icônicos de Miranda foram extraídos diretamente do livro. Suas frases de efeito incisivas, como "é só isso" e "por favor, entedie outra pessoa". Seu hábito de jogar o casaco com displicência sobre a mesa de Andy, e até mesmo a cena em que ela dispensa seu almoço, um bife intocado, para incorporar o papel por completo, Streep também passou por uma transformação física, perdendo tanto peso durante as filmagens que seu figurino precisou ser ajustado diversas vezes. Anos mais tarde, em uma entrevista, ela revelou que o estilo de fala calmo e controlado de Miranda foi inspirado em Clint Eastwood, enquanto seu humor sutil recebeu a influência do diretor Mike Nichols. Quanto ao caminhar confiante de Miranda, Streep admitiu, com bom humor, que essa parte foi inteiramente criação dela. Para o visual distinto de Miranda, Meryl Streep buscou inspiração em uma combinação de figuras da vida real. O penteado bufão, elegante e volumoso, foi parcialmente influenciado pela atriz Carmen DeLaurentiis, ao passo que a sensação geral de autoridade e a presença refinada vieram de Christine Lagarde. Streep também fez uma escolha ousada no que diz respeito à aparência de Miranda. Ela insistiu que a personagem tivesse cabelos brancos marcantes. Os produtores recearam, a princípio, que isso pudesse fazê-la parecer velha demais na tela. Contudo, o estúdio acabou confiando em seus instintos criativos. Uma decisão que se tornaria um dos traços visuais mais icônicos da personagem. Quando Aline Brosh McKenna viu Streep totalmente transformada em Miranda pela primeira vez no set, o impacto foi tão intenso que a assustou genuinamente. Ela recordou mais tarde ter instintivamente colocado o braço à frente de David Frankel, como se estivesse reagindo a algo chocante, tal como a iminência de um acidente de carro. Demonstrando o quão poderosa e intimidadora a interpretação de Streep parecia pessoalmente. Anne Hathaway levou a sério sua preparação para o papel de Andy, chegando a passar uma semana trabalhando como assistente em uma casa de leilões para compreender melhor o tipo de responsabilidades e a pressão que sua personagem enfrentaria. Segundo o diretor David Frankel, ela estava extremamente nervosa antes de filmar sua primeira cena com Meryl Streep. Streep, mantendo-se fiel à sua abordagem, ditou o tom de imediato. Disse calorosamente a Hathaway: "Acho que você é perfeita para o papel e estou muito feliz por trabalharmos juntas nisto." E, em seguida, acrescentou imediatamente que aquela seria a última gentileza que diria, ajudando assim a estabelecer a dinâmica entre as duas, tanto dentro quanto fora das telas. David Frankel compreendeu desde o início que os figurinos desempenhariam um papel crucial em dar vida ao filme, especialmente porque a trama gira em torno do mundo de alto risco da moda. Cada traje precisava parecer autêntico, estiloso e refletir a personalidade e o status de cada personagem. Embora Valentino Garavani tenha sido o único grande estilista a aparecer em cena, muitos outros designers apoiaram discretamente a produção nos bastidores, contribuindo com ideias, peças de vestuário e conhecimentos do setor. Frankel recordou mais tarde que o envolvimento da Prada foi particularmente importante. A disposição da marca em colaborar com a figurinista Patricia Field ajudou a abrir portas e a construir confiança dentro da comunidade da moda, facilitando para que a produção obtivesse mais apoio e acesso a peças de alta costura. O filme contava com um orçamento oficial de cerca de $100.000 para figurinos, mas, graças às conexões de Patricia Field, esse valor foi ampliado consideravelmente. Com a ajuda de seus amigos na indústria da moda, ela conseguiu trazer peças de grife avaliadas em quase $1 milhão para aparecerem em cena, conferindo ao filme seu estilo visual rico e autêntico. Entre todos os itens luxuosos, o mais caro foi um deslumbrante colar de $100.000 usado por Meryl Streep,
criado por Fred Leighton. O nível de detalhe e a qualidade do guarda-roupa foram tão impressionantes que chegaram a ser comparados ao impacto dos efeitos visuais em grandes sucessos de bilheteria, como Missão Impossível, demonstrando o quão essencial a moda foi para a narrativa geral e para o apelo do filme. Quando a personagem de Anne Hathaway, Andy, faz sua entrada triunfal após a transformação, depois de Nigel lhe conceder acesso ao acervo da Runway, ela surge vestida da cabeça aos pés com peças da Chanel. A figurinista Patricia Field explicou que via Hathaway naturalmente como uma garota Chanel, e a própria marca ficou satisfeita em apoiar essa imagem, especialmente por ela se alinhar bem a um visual jovem e moderno. Na verdade, a maioria dos trajes vistos no filme não pertencia permanentemente à produção. Eles foram emprestados pelos estilistas. Por esse motivo, foi necessário ter um cuidado extremo durante as filmagens. Por exemplo, Meryl Streep não podia sequer comer espaguete enquanto usava um vestido específico em determinada cena, apenas para garantir que a peça permanecesse impecavelmente limpa e pudesse ser devolvida sem qualquer dano. Dolce & Gabbana e Calvin Klein estavam entre as grandes grifes que apoiaram Patricia Field, juntamente com contribuições do designer libanês George Chakra. O envolvimento dessas marcas ajudou a elevar o figurino do filme a um nível que refletia verdadeiramente o luxo e a influência do mundo da moda. Embora Field tenha tido o cuidado de não fazer com que Meryl Streep se parecesse demais com Anna Wintour, ela ainda incorporou muitas peças da Prada ao guarda-roupa de Miranda, fazendo uma referência sutil ao título do filme e à indústria que ele representa. Ao mesmo tempo, Field evitou intencionalmente tornar os figurinos de Miranda facilmente reconhecíveis, desejando que a personagem transmitisse uma sensação de sofisticação e atemporalidade, em vez de ficar atrelada a peças específicas e identificáveis. Para conferir a Miranda uma identidade forte e memorável, Field criou um visual característico, notadamente seu marcante penteado branco, com uma mecha frontal distintiva. Essa abordagem remetia aos estilos pessoais icônicos de figuras influentes da moda, como Wintour e sua antecessora Diana Vreeland, ajudando a consolidar Miranda como uma presença imponente e inesquecível na tela. Durante as filmagens, Emily Blunt e Meryl Streep só usavam seus sapatos estilosos de cena quando seus figurinos completos estavam visíveis em um plano. No restante do tempo, elas trocavam por calçados muito mais confortáveis, muitas vezes algo como botas Huggy, para tornar os longos dias de filmagem menos cansativos para os pés. Em contrapartida, Anne Hathaway manteve-se fiel ao visual de sua personagem o tempo todo, usando quaisquer sapatos que lhe fossem designados, não importando o quão impraticáveis fossem. Isso significava correr de um lado para o outro, usando calçados de alta costura, mesmo em superfícies irregulares, como ruas de paralelepípedos. Blunt mais tarde brincou sobre a determinação de Hathaway, lembrando como ela se movia com uma facilidade surpreendente, apesar da dificuldade. Como uma cabritinha da montanha de passo firme, navegando sem esforço pelo terreno desafiador, enquanto se mantinha totalmente dentro da personagem. A figurinista Patricia Field utilizou a moda de forma criteriosa para destacar as diferenças entre Andy e Emily. Para Andy, ela criou um estilo que parecia mais seguro e acessível. Roupas que pareciam ter saído facilmente do guarda-roupa de uma revista de moda, estilosas, mas não excessivamente ousadas ou arriscadas. Isso refletia a transformação gradual de Andy, ao mesmo tempo em que mantinha intacta sua personalidade com os pés no chão. Por outro lado, a personagem Emily, interpretada por Emily Blunt, foi estilizada para transmitir uma sensação muito mais extrema e edgy, arrojada, tão no limite que ela quase cai, conforme descreveu Field. Para alcançar esse visual, ela escolheu peças marcantes e não convencionais de estilistas como Vivienne Westwood e Rick Owens, conferindo a Emily uma identidade de moda ousada e underground. Após o lançamento do filme, alguns desses figurinos tornaram-se inesperadamente populares junto ao público, algo que os realizadores acharam divertido. Enquanto isso,
Stanley Tucci elogiou o talento de Field, observando que suas escolhas de figurino não apenas tinham um bom visual, mas também o ajudaram sutilmente a moldar e compreender seu personagem, Nigel. Ele chegou a criar um carinho especial por um acessório que usou durante as filmagens, uma gravata da Dries Van Noten, de que gostou tanto que decidiu ficar com ela. Após visitar as redações de revistas de moda reais em busca de inspiração, o diretor de arte Jess Gonshore criou o escritório da Runway, com uma estética elegante, clean e totalmente branca, projetada para lembrar o interior de uma compacteira de maquiagem. O visual pretendia refletir tanto a elegância quanto a perfeição impecável do mundo da moda. O escritório de Miranda, em particular, foi projetado para espelhar fielmente o de Anna Wintour. Do distinto espelho octogonal às fotografias e arranjos florais cuidadosamente dispostos sobre sua mesa, as semelhanças eram impressionantes. Gonshore revelou, inclusive, que baseou grande parte do design em uma imagem online do escritório real de Wintour. O designer de produção Jess Gonshore dedicou atenção minuciosa até mesmo aos menores detalhes visuais, a fim de refletir a personalidade de cada personagem. Por exemplo, ele atribuiu papéis de parede de computador distintos para realçar o contraste entre Andy e Emily. A personagem de Emily Blunt tinha uma imagem do Arco do Triunfo, simbolizando seu forte desejo de ir a Paris com Miranda para a Semana de Moda. Em contrapartida, a Andy de Anne Hathaway tinha um fundo floral suave, representando sua personalidade natural, simples e despretensiosa ao ingressar, inicialmente, no mundo da moda. Enquanto isso, Colin Dangle e Suzanne Dangle, que interpretaram as filhas gêmeas de Miranda, compartilharam um detalhe divertido dos bastidores. Por anos, as pessoas continuaram perguntando a elas se as cópias antecipadas de Harry Potter vistas no filme eram reais. Mas, na verdade, as páginas continham apenas textos sem sentido. Mais tarde, as gêmeas leiloaram esses livros cenográficos no eBay por os 586, juntamente com alguns figurinos do filme. A renda arrecadada foi doada para a Dress for Success, apoiando uma boa causa e, ao mesmo tempo, dando aos fãs a chance de possuir um pedaço do filme. Muitas das cenas do filme foram rodadas em locações reais por toda a cidade de Nova York, conferindo autenticidade ao cenário. Por exemplo, a cafeteria frequentada pelos personagens ficava, na verdade, dentro do edifício da Reuters, em Manhattan. O apartamento de Andy e Nate situava-se no Lower East Side, refletindo um lado mais modesto e cotidiano da cidade, em contraste com o glamouroso mundo da moda. A rotina diária de Andy também apresenta locais de transporte reais. Ela embarca no metrô na estação Spring Street e desembarca na estação 51st Street, ancorando sua personagem no ritmo cotidiano da vida nova-iorquina. Alguns lugares conhecidos também foram utilizados para cenas-chave. As cenas do restaurante foram filmadas no Smith & Wollensky, incluindo a cozinha do local. O ateliê de James Holt, por outro lado, foi filmado no loft real de um designer, o que contribuiu para o realismo do filme. Para o evento beneficente, as tomadas externas foram filmadas no Museu Americano de História Natural, enquanto as cenas internas foram, na verdade, rodadas no hall de entrada de um tribunal em Foley Square. Por fim, a redação onde Andy consegue seu emprego no final do filme não era fictícia. Tratava-se do escritório do agora extinto jornal The New York Sun, conferindo às cenas finais um pano de fundo jornalístico realista. A equipe de produção passou apenas 2 dias filmando em Paris e, durante esse curto período, capturou apenas tomadas externas para criar a ilusão da cidade. Meryl Streep não viajou para essas cenas, pois suas partes foram filmadas separadamente. A maioria das cenas internas que parecem se passar em Paris foi, na verdade, rodada em Nova York. Os interiores do hotel, por exemplo, foram filmados no The St. Regis, New York, mantendo o visual luxuoso sem a necessidade de sair da cidade. As glamourosas sequências dos desfiles de moda não foram filmadas em eventos reais, mas recriadas em um estúdio em Queens, o que permitiu aos realizadores ter total controle sobre o cenário. Enquanto isso,
As cenas de Christian no hotel foram rodadas no W New York, Times Square, demonstrando ainda mais como locações de Nova York foram habilmente utilizadas para simular interiores parisienses. O montador Mark Livolsi chegou à mesma conclusão que Aline Brosh McKenna, que o filme se mostrava mais forte quando mantinha o foco na relação central entre Andy e Miranda. Com isso em mente, Livolsi fez escolhas de montagem significativas, removendo diversas cenas que não serviam diretamente a essa trama principal. Entre elas, estavam momentos mais transicionais, como a entrevista de emprego de Andy, e até mesmo partes da visita da equipe da Runway ao ateliê de James Holt. Ao enxugar essas sequências, o filme tornou-se mais conciso e emocionalmente focado. Ele também cortou uma cena inicial na qual Miranda, de fato, elogiava Andy, provavelmente para preservar a presença intimidadora de Miranda e a tensão entre as duas personagens. Curiosamente, quando David Frankel reavaliou essas cenas excluídas posteriormente, para o lançamento em DVD, admitiu que sequer havia visto algumas delas antes. Livolsi optara por não incluir essas cenas em nenhuma das versões que compartilhou originalmente com o diretor, demonstrando o grau de controle e confiança que possuía na construção da montagem final do filme. David Frankel atribuiu grande mérito ao montador Mark Livolsi por moldar com maestria algumas das sequências mais memoráveis do filme. Em particular, ele destacou 4 montagens fundamentais: os créditos iniciais, os icônicos momentos em que Miranda lança seus casacos, a transformação visual de Andy e a introdução a Paris, como realizações de destaque no processo de montagem. Entre essas, a montagem da transformação de Andy foi especialmente difícil de executar. Ela exigiu truques de montagem engenhosos, como o uso de carros em movimento e outras obstruções visuais para criar transições fluidas entre os diferentes figurinos de Anne Hathaway, fazendo com que as mudanças parecessem contínuas e visualmente envolventes. Livolsi também desempenhou um papel fundamental na criação de certas cenas diretamente na sala de montagem. Por exemplo, a sequência da recepção no museu foi aprimorada pela inserção de imagens de apoio, B-roll, o que conferiu à cena uma sensação mais dinâmica e de continuidade. Essa abordagem ajudou a manter o ritmo do filme e garantiu que a narrativa fluísse naturalmente, sem interrupções. Em 2021, Aline Brosh McKenna revelou a enorme quantidade de material que acabou ficando de fora da versão final do filme, estimando que cenas avaliadas em quase 10 milhões de dólares foram cortadas durante a montagem. Um dos momentos removidos foi uma cena de abertura na qual Andy, a caminho de sua entrevista, entra acidentalmente no prédio errado. Embora a cena adicionasse um toque de humor e realismo, ela acabou sendo cortada para permitir que a história tivesse um início mais ágil e mantivesse um ritmo mais conciso. Outra mudança significativa envolveu o fato de Andy perder o aniversário de Nate. Originalmente, a cena era muito mais elaborada. O plano era que o casal se encontrasse com os amigos em um show. No entanto, devido ao alto custo de filmar tal sequência, ela foi simplificada e substituída pela cena do cupcake, mais intimista e tranquila. McKenna observou que eles passaram por várias versões diferentes desse momento antes de chegarem à versão final. Havia até mesmo um final alternativo planejado para o relacionamento de Andy e Nate. Nessa versão, os dois teriam uma conversa semelhante sobre o futuro enquanto corriam juntos em um parque, sugerindo um desfecho mais esperançoso. Contudo, essa ideia acabou sendo substituída pela cena do restaurante, mais realista e ligeiramente menos otimista, que se alinhava melhor ao tom geral do filme e à jornada pessoal de Andy. O diretor David Frankel fez questão especial de incluir City of Blinding Lights, tendo já utilizado a música ao montar uma sequência de imagens de Paris durante a busca por locações. Simultaneamente, a figurinista Patricia Field defendeu enfaticamente a inclusão de Vogue, reconhecendo como a canção combinava perfeitamente com a energia do filme, fortemente pautada pela moda. A trilha sonora oficial do filme foi lançada em 11 de julho de 2006, pela Warner Music Group.
ela apresenta muitas das canções utilizadas ao longo do filme, juntamente com uma seleção de temas compostos por Theodore Shapiro, que ajudam a capturar o tom estiloso e moderno da obra. No entanto, nem todas as faixas memoráveis foram incluídas no álbum. Notavelmente, Suddenly I See, de KT Tunstall, que toca durante a icônica montagem de abertura, ficou de fora do lançamento oficial. Essa omissão decepcionou muitos fãs, visto que a música havia se tornado fortemente associada à identidade do filme e à introdução de Andy no mundo da moda. Originalmente, o diretor David Frankel criou um breve vídeo promocional, um sizzle reel, com o objetivo principal de persuadir a 20th Century Fox a aprovar filmagens limitadas em Paris. Contudo, as imagens acabaram tendo um impacto muito maior do que o esperado. Em vez de apenas dar suporte à logística da produção, o vídeo impressionou o estúdio a tal ponto que eles decidiram reforçar a estratégia geral de marketing do filme. Como resultado, eles alteraram a data de lançamento, que estava originalmente prevista para fevereiro, para a temporada de verão, uma janela muito mais competitiva e de grande destaque. O filme foi então posicionado como uma alternativa mais leve e estilosa para o público durante um período repleto de blockbusters, especialmente ao lado de grandes lançamentos como Superman Returns, que chegou aos cinemas no final de junho de 2006. Esse reposicionamento ajudou a transformar O Diabo Veste Prada de uma adaptação modesta em um verdadeiro filme-evento por mérito próprio. Duas decisões iniciais de marketing, tomadas pela equipe de promoção do estúdio, acabaram se tornando fundamentais para a maneira como o filme foi, em última análise, apresentado ao público. A primeira foi a criação de uma imagem de teaser impactante, um salto agulha vermelho que, de forma engenhosa, se afila até se transformar em um tridente. Esse símbolo visual foi concebido para capturar a mistura de glamour e perigo do filme em uma única imagem memorável. Segundo a produtora Wendy Finerman, a imagem tornou-se tão instantaneamente reconhecível e eficaz que foi considerada quase icônica. Devido ao seu forte impacto, o design não se limitou apenas à campanha de teaser. Mais tarde, foi também adotado como o pôster principal de lançamento nos cinemas. Com o passar do tempo, tornou-se essencialmente a identidade visual do filme, evoluindo para um símbolo de marca que representava todo o projeto. A imagem foi, então, utilizada de forma consistente em todas as mídias relacionadas, incluindo a reimpressão vinculada de O Diabo Veste Prada, bem como a trilha sonora e a embalagem do DVD. O que começou como um simples conceito de marketing, acabou se tornando o emblema definidor da imagem pública do filme.